Olá, meus tesourinhos. Vamos começar mais uma semana de aulas remotas. Como eu já havia avisado para vocês a semana passada, nosso assunto daquela semana e desta semana é falando sobre os cilindros. Quem não pegou direitinho a parte teórica, eu aconselho que reveja a aula 1 da semana passada, que é só a aula teórica. E nós vamos fazer os exercícios, mais exercícios sobre cilindros. Então, a primeira questão diz o seguinte: calcule a área total da superfície de um cilindro equilátero, sabendo que o seu volume é igual a 250 pi centímetros cúbicos. Então, vamos lá. O que nós temos? Primeiro, nós temos o enunciado me forneceu o volume, que é 250 pi centímetros cúbicos. Então, para mim, ele quer a área total. Para mim encontrar a área total, eu vou precisar do raio e da altura. Então, para mim achar a área total, eu preciso do raio e da altura. Bom, mas só que ele me deu uma informação imprescindível na questão, que ele disse que o cilindro é equilátero. E aí você deve lembrar da parte teórica de que um cilindro equilátero é aquele cilindro onde a altura é igual ao diâmetro ou a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, toda vez que o cilindro for equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar a fórmula de volume, que é o que nós temos na questão. Então, volume é quem? É πr ao quadrado h. E a questão me forneceu que volume é igual a 250 π. Igualando as duas partes direitas das igualdades, eu tenho que πr ao quadrado h é igual a 250 π. Então, πr ao quadrado vezes... Aí, o que eu vou fazer? Aqui é o pulo do gato da questão. Onde tem h, eu vou trocar por 2r. Professor, por que o senhor vai fazer isso? Porque na equação de cima, observe que eu tenho duas incógnitas. Eu tenho raio e tenho altura. Na equação de baixo, observe que quando eu troco a altura por 2r, eu passo a ter somente uma variável, que é exatamente o raio. Então vai ficar πr ao quadrado vezes 2r, vai ficar 2πr ao cubo, que isso tudo é igual a 250 π. R ao cubo vai ser 250 π. O 2π está multiplicando, ele passa dividindo. Cancela π com π, fica 250 para 2, então R ao cubo é igual a 125. Então R é igual a raiz cúbica de 125. O expoente vai como raiz. E aí o índice da raiz é exatamente o expoente da equação de cima. Então, nós temos r ao cubo é igual a 125, o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, que eu chego a 125, é 5. Então, observe que nós encontramos o raio. Agora, me falta o quê? Me falta somente a altura para eu poder encontrar o que a questão quer, que é a área total. Então, encontrando a altura, eu já sei que a altura é igual a 2r. R eu já sei que é 5, então a altura vai ser 2 vezes 5. Então, a altura vai ser 10 centímetros. Então, agora de posse do raio e da altura, eu posso encontrar a área total. Então, qual é a fórmula da área total? A área total é 2 vezes π vezes r, a parênteses, h mais r. Então, onde tiver r, 5, onde tiver h, 10. Então, vai ficar, a área total é 2 vezes π vezes r, 5, vezes, a parênteses, h, 10, mais r, 5. Então, vai ser 2π vezes 5, 10π, 10 mais 5, 15, e a área total vai ser 150 π centímetros quadrados. E com isso nós terminamos a questão fácil, simples de ser feita. Vamos para a próxima. Diz o seguinte: um poço com a forma de um cilindro reto deve ser construído em um terreno plano. Se ele deve ter 24 decímetros de diâmetro por 140 decímetros de profundidade, quantos metros cúbicos de terra deverão ser removidos para a construção deste poço? Considere π igual a 22 sobre 7. Então, observe o seguinte: ele me deu o diâmetro. Cuidado, eu não preciso de diâmetro, eu preciso do raio. E
a profundidade vai ser exatamente a altura. Tá? Então, observe, pelo enunciado ele me deu diâmetro igual a 24 decímetros, e aí 24 decímetros é o diâmetro, eu quero é o raio. E aí eu sei que o raio é a metade do diâmetro, então o raio é 12 decímetros. Como ele pede em metros, então 12 decímetros equivale a 1,2 metros. Então, de decímetro para metro, uma casa à esquerda, então divide por 10. E H ele me deu que era 140 decímetros. De novo está em decímetro, eu vou transformar em metro, porque ele pede em metros cúbicos. Então, 140 de decímetro para metro em uma casa à esquerda, divide para 10. Então, 140 dividido para 10 vai dar 14 metros. Com isso, nós podemos usar a fórmula de volume. Então, o volume é igual a πr ao quadrado vezes h. Então, o volume vai ser π. Na questão, ele me diz para me substituir por 22 sobre 7, igual a r, quem é r? 1,2 ao quadrado vezes 14. Então, vai ser 22 sobre 7 vezes 1,2 ao quadrado é 1,44 vezes 14. Multiplicando todo mundo de cima, 22 vezes 1,44 vezes 14 vai dar 443,52. Sobre, embaixo só tem o 7 sobre 7. O outro é 1, o denominador dos outros dois números é 1, então sobre 7. E aí fica o volume é igual a 443,52 sobre 7. Então o volume vai ser 63,36 metros cúbicos. Pronto, só isso. Vamos para a questão 3. Um tambor de forma cilíndrica tem 2 metros de comprimento e 1 metro de diâmetro. Novamente, ele me deu o comprimento, e aí o comprimento vai ser a altura. De novo, ele não me deu o raio, ele me deu o diâmetro. Cuidado com isso para vocês não errarem. Deseja-se encher o tambor com uma mistura de 90% de gasolina e 10% de álcool. Que volume de álcool será necessário? Use π aproximadamente 3,14. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o volume total. Após descobrir o volume total, eu vou descobrir os 10% de álcool. E com isso nós finalizamos a questão. Então, encontrando o volume total, nós temos o seguinte. No enunciado ele me deu a altura, que é o comprimento do cilindro. A altura vai ser 2 metros. E aí, como ele quer em litros, a gente vai transformar para decímetro. Toda vez que a questão pede em litros, nós transformamos para decímetro. Por quê? Porque a quantidade de decímetro cúbico é a mesma quantidade de litros. Vocês devem lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tá? Então, 2 metros equivale a 20 decímetros, porque de metro para decímetro tem uma casa à direita multiplica por 10. Então, 2 vezes 10, 20. Ele me deu o diâmetro, e aí o diâmetro é 1 metro, e aí em decímetro, 1 metro equivale a 10 decímetros. Como ele quer o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 10 decímetros, o raio é 5 decímetros. E aí, vamos encontrar o volume. O volume é πr ao quadrado h. Então, vai ser volume é igual a π. Ele diz para mim substituir por 3,14. O raio é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, vai ser 3,14 vezes 5 ao quadrado, 25, vezes 20. Então, multiplicando 3,14 vezes 25 vezes 20 vai dar 1.570 decímetros cúbicos. Que 1.570 decímetros cúbicos equivale a 1.570 litros. Esse é o volume total do cilindro. Só que ele disse que ele só queria a parte de álcool. E aí vocês devem lembrar que a parte de álcool representava 10% do volume. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular quanto é 10% de V, ou seja, calcular quanto é 10% de 1.570. Então,
calcular 10% de 1570 é... Quanto é 10%? 10% é 10 sobre 100. Lembra que o símbolo de porcentagem quer dizer que eu tenho um denominador 100. Então, 10%, 10 sobre 100. Quando eu dividir 10 sobre 100, vai dar exatamente 0,1. Então, para descobrir 10% do volume, basta multiplicar 0,1 pelo volume. Então, 0,1 vezes 1570. 0,1 vezes 1570 vai dar 157 litros. Tranquilo, questão fácil. Vamos para a próxima. Questão 4 diz: em um experimento, um professor de química usou um vasilhame cilíndrico de 6 cm de raio da base. Então ele já deu o raio em centímetros, contendo água até certa altura. Imediatamente após adicionar 16 pedras cúbicas de gelo, cada uma com a aresta de 3 cm, o nível de água subiu 12 centímetros. Então, quando ele adicionou 16 pedras cúbicas de aresta 3 cm, a altura subiu 12 centímetros. Para 12 centímetros. Subiu para 12 centímetros. Qual era o nível de água antes da adição do gelo? Então, quando já tinha água, adicionei o gelo. Quando eu adicionei o gelo, a altura foi para 12 centímetros. Ele quer saber quanto é que tinha de água antes de adicionar o gelo. E aí ele diz para a gente considerar o π aproximadamente 3. Então, observe, pelo enunciado nós vamos fazer o seguinte esquema. Então, antes de adicionar as pedras de gelo, eu tinha um cilindro que estava até uma certa altura, que eu vou chamar H1 de água, e raio 6. Após eu adicionar 16 pedras de gelo, ele foi para uma altura 12. Então, a altura 12 vai ser a altura inicial, que é H1, mais a altura H2, que é a altura que as pedrinhas de gelo subiu a água, o líquido. Então, basta fazer o quê? Nessa questão é bem simples. Basta saber quanto foi que a altura da pedra de gelo, quanto foi que ela aumentou. E aí, como eu sei a altura total, basta fazer o quê? 12 menos a altura que ela aumentou. E aí eu descubro a altura inicial. Então, a altura inicial vai ser 12 menos o H2. Então, qual é o primeiro processo para me saber? Quanto que aumentou? Então, quanto que aumentou? Basta saber o volume das 16 pedrinhas de gelo, porque ela vai aumentar a mesma quantidade de volume que eles têm. Então, vamos lá. Vamos calcular o volume das 16 pedras cúbicas de gelo. Observe, são 16 pedras cúbicas de gelo, todas com o mesmo tamanho de aresta. E aí você deve lembrar o seguinte: como é que eu calculo o volume de um cubo? O volume de um cubo é pegar a aresta e elevar ao cubo. Então, como são 16, o volume das pedras vai ser 16 vezes a aresta ao cubo. A aresta ao cubo é o volume de uma. E aí eu multiplico por 16 porque são 16 pedras. Então, vai ficar... O volume das pedras vai ser 16 vezes 3 ao cubo. Então, o volume das pedras vai ser 16 vezes 3 ao cubo, 27. O volume das pedras vai ser 432 centímetros cúbicos. Então, esse foi o volume que aumentou. Então, observe, com o volume e com o raio, dá para me saber a altura que ele aumentou lá no cilindro. O que eu vou fazer? Observe que o volume das pedras é igual ao que foi aumentado do volume do cilindro. Tá? Então, o volume do cilindro vai ser... O volume de cima vai ser exatamente o volume das pedras. Então, o volume de cima quem é? É π r ao quadrado H2. H2 é só aquela parte que aumentou. É igual ao volume das pedras. Quem é o volume das pedras? 432. E aí ele diz que π era para substituir por 3. O raio é 6, 6 ao quadrado vezes H2. Então, vai ser 3 vezes 6 ao quadrado, 36, vezes H2.
3 vezes 36 vai dar 108H2 igual a 432. Então, H2 é igual a 432 sobre 108. H2 é igual a 4 centímetros. Ou seja, a quantidade que aumentou, a altura que aumentou depois que eu coloquei as pedras foi 4 centímetros. Então, observe, H1, a altura inicial mais a quantidade que aumentou, que é H2, é igual à altura total que ficou após eu inserir as pedras. Então, a altura inicial é o que eu quero descobrir. Quanto aumentou? 4. E quanto ficou a altura dos dois volumes juntos? 12. Então, a altura inicial vai ser 12 menos 4. A altura inicial vai ser 8. E com isso nós concluímos a primeira aula. Já já nós vamos vir com mais exercícios. Tchau!